Olhar do Vale nas eleições 2024. Patrocínio Ouro, Irmãos Hort. Patrocínio Prata, Unifeb e EAS, Automação Têxtil. E patrocínio Bronze, Sinseb. Olá, seguidor do Olhar do Vale, estamos iniciando hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque. Os 3 candidatos que tiveram a coragem de se colocar frente a frente comigo para debater os problemas da nossa cidade. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e hoje estamos recebendo o candidato a prefeito, Sedenir Simon, o CD do Partido dos Trabalhadores. Candidato, vou liberar aqui o tempo, são 45 minutos para conversar e a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte. O seu currículo, o senhor tem um vasto currículo, já foi amplamente divulgado por vários meios de comunicação. Mas eu quero te fazer uma pergunta sobre essência. Quando ninguém está vendo, quem é o Sedenir Simon? Quem é o CD? Eu sou um cristão católico, seguidor de Jesus Cristo, sempre a minha referência, filho do Celso da Irene, tenho 2 irmãos, casado com a Elizabeth há 25 anos, pai da Arthur e da Luísa. Me considero um ótimo pai, não sou melhor porque meu pai é melhor, meu pai é melhor do que eu, mas enfim, eu considero um ser humano, uma pessoa preocupada com o ser humano, que cuide do ser humano. Isso que eu me considero enquanto cidadão do mundo e que busca sempre no meio da solidariedade, da fraternidade, as boas relações em todos os espaços que eu estou. E como candidato, como é que o senhor pode ajudar o eleitor brusquense? Exatamente assim, fazendo um governo solidário, fraterno, com energia, buscando parcerias, buscando relações que possam ajudar a cidade, que possa pensar a cidade grande, que é a frase da campanha nossa, cidade grande, povo feliz. Quando a gente fala cidade grande, é planejar o futuro, cuidar do presente e planejar o futuro. E povo feliz significa as pessoas felizes, com educação, com saúde, com lazer, com recurso para poder comprar, enfim, aquilo que as pessoas precisam para ser felizes. Afinal de contas, não tem nada mais importante para um gestor público do que fazer o cidadão feliz. E o cidadão feliz é uma pessoa que diz tudo isso. Uma pessoa feliz é uma pessoa plena. Então acho que cabe a gente, que será a política, ajudar o povo a ser feliz. Bom, o senhor fala no seu plano de propostas aí para governo que quer construir, em parceria com o governo estadual e federal, moradias populares, em especial por intermédio do Minha Casa Minha Vida do governo federal. Ao mesmo tempo, o senhor fala que quer conceder subsídios nas taxas municipais para a construção de moradias populares. Como é que será isso? Bom, a moradia, Brusque tem vários problemas estruturais. Transporte é um deles, moradia é outro deles. No caso da moradia, que é a tua pergunta, como eu tentei a ela, é uma questão simples. Nós precisamos abrir todos os espaços possíveis para que haja habitação. Pelo que consta, a transparência não é o forte do seu governo de Itaí, mas pelo que consta, nós temos 7.000 pessoas na fila por moradia em Brusque. O que significa moradia? Significa dignidade da pessoa humana. Não tem algo mais importante do que alimentação e moradia na vida da pessoa. A moradia significa dignidade, mas também significa que se a pessoa paga hoje um aluguel de Brusque, está muito caro, aluguel, todo mundo sabe. Um aluguel de Brusque hoje é 1.200 para cima. Uma família de 200 pessoas. Se a pessoa deixa de ter R$1.200 por mês de pagamento de aluguel e paga, por exemplo, R$300, sobra R$900 por mês para investir na qualidade de vida. E inclusive do ponto de vista da geração de emprego para a cidade. Se a pessoa vem para cá e tem onde morar, ela pode muito bem, por exemplo, se colocar no mercado de trabalho, que hoje todo mundo sabe, graças à economia bombando mais uma vez, nós temos hoje falta de trabalhadores para a indústria de Brusque. Então a moradia significa uma dignidade humana e significa a possibilidade também de mercado de trabalho. Tem 2 formas, 3 na verdade, né? Tem a particular, normal, comercial, tem o lance da prefeitura viabilizar, subsídios, enfim, pode buscar, nós temos exemplos vários, subsídio na construção, subsídio, por exemplo, nós temos uma indústria hoje de pré-moldados na cidade, de construção modular. Vou falar aqui ou não posso falar? Sim. Que é a Fischer, que é uma referência para o Brasil. E que consegue articular uma casa em 2, 3 dias. Então é possível articular essa modalidade de incentivo municipal
com também a terceira via, que é o Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, com medida federal, no município basicamente entra com o terreno e a infraestrutura. Então nós podemos sim retomar o processo de moradia. Vocês vejam que nos assistem, eu queria também complementar, acabei não fazendo a saudação aqui oficial que assiste a gente aqui no Alto do Vale. Mas assim, a última vez que teve plano de habitação em Brusque foi o tempo do Paulo Êncio, faz 14 anos. E nós daquele governo nosso, onde eu tive a enorme alegria de participar, como secretário de governo, chefe de gabinete, também de comunicação, nós entregamos mais de 1.100 residências no município, em 6 anos. Então é possível sim acelerar o processo de viabilizar a habitação popular em Brusque, que certamente vai trazer, vou repetir aqui, qualidade de vida e também possibilidade de mais emprego para quem queira trabalhar nossa economia da cidade. Candidato, o senhor fala também na área da saúde de transformar a unidade de pronto atendimento, até recém-inaugurada no bairro Santa Terezinha, transformar em UPA, na verdade, unidade de pronto atendimento, a PA localizada no Santa Terezinha. O senhor não vê efetividade do jeito que está nesse momento? Não é efetividade. A efetividade existe e ela tem que ser buscada cada vez mais. O problema todo da diferença entre o PA e a UPA é o financiamento. Quando você tem uma UPA, você tem uma gestão tripartite, União, Estado e município de financiamento. Quando você tem um PA, como é hoje, é só o município que banca. Eu vou repetir aqui, a transparência não é o forte desse governo, mas pelo que, a grosso modo, do que a gente entende da experiência nossa, o custo para manter um PA aberto é R$ 1,5 milhão. Hoje totalmente bancado pelo município, ou seja, é inviável. Então tem que transformar em UPA, como nós tínhamos o governo Paulo Êncio, a gente deixou praticamente pronta a unidade em 2014, depois ficou parado 10 anos. E agora, por condição eleitoral, se apressaram para fazer uma maquiagem, na verdade. Então, todo instrumento de atenção de saúde é fundamental. Eu não sou contra o PA. O alerta é, o PA como está, ele é insustentável no orçamento municipal. Apenas isso. Por isso, transformar em UPA. E, obviamente, que tu transforma em UPA, tu coloca ela no sistema todo do SUS nacional. Bom, já que o senhor falou aí sobre transparência, né, é uma pergunta que eu quero fazer também, sim, que é o dado do Observatório Social do Brasil, que analisou municípios aqui do Vale e do Médio Vale do Itajaí e coloca Brusque entre os 14 municípios na 13ª posição no quesito transparência pública perante a comunidade. Vai ser diferente no governo do CD? Sim, com certeza. A transparência é fundamental, porque a transparência ela garante, inclusive, a certeza de que as pessoas estão sabendo onde vai o recurso. É muito mais fácil eu ser transparente e dizer, olha pessoal, nós temos essa situação aqui, a opção foi essa e o saldo é esse. Vocês lembram que no tempo do governo do Paulo, nós tínhamos um painel no terminal urbano e um painel também ao lado da Câmara dos Vereadores, com a prestação de contas mensal do gasto do município. Ali era um instrumento, hoje em dia o instrumento era 2014, 2015, hoje o instrumento é na rede social e tudo mais, mas se lá atrás, quando tinha que fazer um painel mensal, a gente dava conta de ter uma prestação de contas, imagine hoje em dia que é tudo digitalizado. Então a transparência ela garante, é uma necessidade, porque é um recurso público. Então vamos ter um orçamento, o ano que vem um orçamento de mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. É muito recurso, mas também vai ter esse efeito de opções, que também é limitado. O orçamento é ali na cara da gente. Tem um orçamento lá, se tivesse 10, tu gasta 10, se 8, vai ter que gastar 8. Se tivesse 15, tu gasta 15. Então a prefeitura precisa voltar a ser transparente, a voltar a mostrar os dados, até para evitar essa maquiagem, porque hoje tu percebe assim, uma ambulância funcionando, a frota toda sucateada da saúde, educação, do obras. Para onde vai o dinheiro no município? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Um monte de obra por aí que é maquiagem, que vão parar em outubro, podem me cobrar, porque não tem como dar conta disso, dessa forma como quer, sem planejamento. Então, assim, são várias coisas que demonstram que, de fato, o governo municipal, aliás, depois do Paulo Êncio, veio 5 prefeitos da direita. 5 da direita. O Estado só piorou. Piorou em todos os aspectos. E essa é a verdade. Então, o senhor está afirmando aqui que acabou as eleições, máquinas vão parar de trabalhar, é isso? Não, evidente, não, primeiro eu vou repetir aqui. Existe um sucateamento do parque, todo o parque da frota municipal. Você tem aqui a saúde, a educação, o obras, todo o transporte. Anderson, quem nos assiste, 18 ônibus de transporte escolar.
12 parado. Não é sério. Não é sério. Para onde vai o recurso? E aí tu vê a cidade assim, uma maquiagem total. Até brinquei, né, que o atual prefeito de vice já tem uma profissão garantida ano que vem. É trabalhar só na beleza, porque para maquiagem são craque. Candidato CD, em relação à educação, vários planos de governo aqui dos candidatos colocam como zerar filho em creche uma prioridade. No seu plano de governo também tem essa prioridade. Gostaria de saber como é que o senhor vai fazer isso. Nós vamos fazer duas questões. Primeiro, vamos zerar filho de creche e não vamos contratar a vaga. Essa discussão que vão contratar a vaga, a rede privada é uma balela, não é verdade. Primeiro porque não tem rede privada nos bairros, nas escolas, tem no máximo no centro. Então já geraria todo um problema, né? Como é que eu tenho um filho lá em Limeira e vou trazer o filho para uma creche privada no centro? Isso não existe. Segundo, já foi tentado fazer isso e não deu certo em governos passados. Não tem vaga para isso. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos fazer um estudo rápido, já na transição agora, a partir do dia 6 de outubro, um estudo para saber qual é a capacidade que comporta a atual rede. Não deu certo, vamos ter que, de forma emergencial, alugar espaços. E automaticamente também qualificar os servidores, porque, igualmente, não adianta ter uma sala e não ter professor qualificado. Inclusive, porque hoje muitas crianças estão nascendo com tipo autismo, né? Que demanda um outro tipo de educação, de cuidados também. Então nós precisamos basicamente fazer isso, fazer um levantamento urgente na transição já dos espaços atuais, que comporta, em segundo momento, alugar espaços. E, no decorrer do tempo, construir espaços novos, inclusive para aumentar muito, a meta é a educação integral. Então a minha meta não é somente a vaga de creche, é articular no Plano Nacional de Educação, como o governo federal está colocando, a educação integral. Porque a creche não pode ser um depósito para crianças como é hoje. Hoje a alimentação escolar é bolacha, café e leite. Houve um tempo que em Brusque que tinha iogurte, tinha peixe, tinha uma merenda escolar premiada de nacional. Né? Então, assim, nós vamos buscar não um espaço para a criança ficar depositada, é um espaço de educação integral. Essa é a meta nossa. Candidato, como é que será essa inclusão das pessoas, das crianças atípicas, autistas, Isso. portadoras de deficiência? Como é que será essa inclusão? Exatamente assim, uma inclusão. Eu vi no programa do governo de outro candidato aí, que ele queria um espaço só para autistas. Eu sou contra. Todo mundo que trabalha nessa área, eu não sou dessa área, eu sou da história, né? Enfim, mas quem que a gente acompanha fala, nós vamos integrar essas crianças no meio que é. Então, vai ter que qualificar servidores. Essa é a tarefa nossa aqui, qualificar servidor para o servidor atender essas crianças. Candidato, um tema um pouco polêmico, pelo menos de uma ala da esquerda, é a questão da linguagem neutra. Sim. O senhor, se elegendo prefeito, pretende implantar a linguagem neutra na educação do município, sim ou não? Que bom que fosse essa a maior polêmica. Que bom que fosse esse o problema. Porque aí seria fácil resolver. A gente vai lá, conversa e eu vou fazer um governo participativo, Anderson, que nos assiste. Eu não vou ser um prefeito ditador, e nem ideológico do ponto de vista dessas concepções. Eu vou ouvir as pessoas. Mas não na linha do preconceito, na linha do conceito. Eu não vejo motivo de ter linguagem neutra, ou não. Mas também não vejo nenhum problema de discutir isso. Porque se há uma demanda da população, de uma parte dela para essa questão, por que não conversar sobre isso? Conversar sobre isso. Então o governo municipal tem que ser, e essa será a premissa número 1 nossa, que é o quê? O prefeito que ouve, ele vai errar menos, vai acertar mais. Essa seria a premissa número 1 nossa. Isso vai valer para a educação, para a saúde, para obras, para o orçamento, para todos os setores. Como foi também no governo Paulo, um sistema de participação popular, que inclusive está no nosso plano de governo, é um sistema de participação. Não é algo simples. É fortalecer os conselhos, inclusive os conselhos escolares, inclusive os conselhos de alimentação escolar, inclusive o conselho de saúde. Então essa é a ideia. Então esse debate dessas questões, vamos chamar assim, mais ideológicas, a gente vai tratar isso com o devido cuidado, mas dentro da técnica. Não vamos cair nesse conto aí de preconceitos e conceitos morais, vamos dizer assim. Mas o senhor é a favor, contra? Eu não vejo nenhum motivo de achar polêmico que não
não ajuda em nada. É uma polêmica que para mim não está na minha pauta, porque, sinceramente, eu vi que teve uma conversa sobre hino nacional. Eu acho que o que está estabelecido, está estabelecido. O hino nacional é hino nacional, não tem nada que ficar inventando, né? Então, não vou inventar a coisa, mas eu vou repetir. Na medida que tenha demanda das pessoas, vamos discutir como é que faz isso. Mas eu não vou impor nada. Não vou impor nada e não vou impor, porque eu acho que não é um assunto que não cabe, não muda nada na nossa vida do ponto de vista da efetividade da educação. Bom, o senhor coloca no seu plano de governo sobre a criação do programa Escola de Paz. Muito bom. O que é exatamente isso? Isso significa colocar a família dentro da escola. Porque muitos falam de família, eu sou da família, do bem, mas os pais não conhecem a escola que o filho está. Fala de família, mas não vai lá saber o que o filho come na escola. Fala de família, mas não sabe quem que é o professor do teu filho, da tua filha. Então a escola de pais, na prática, significa a integração dos pais na comunidade escolar. É uma escola, banco, cadeira, assim. É o processo pedagógico de convivência da família dos pais com as crianças. Com a educação básica como um todo, E aí como é que funciona? Funciona isso, com processo de participação com aulas, com cursos, promovendo a integração dos pais em todas as formas que for possível na vida escolar. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Em relação à mobilidade urbana, como é que o senhor vê assim a nossa cidade, né? Nós temos alguns pontos, né? Tem a Beira-Rio, que ela serve de canal extravasor, mas também para desafogar um pouco o trânsito. Só que a nossa cidade está crescendo cada vez mais. O número de carros vem aumentando consideravelmente. O senhor vai governar aí pelos próximos 4 anos, caso o senhor seja eleito. Depois, lógico, tem uma candidatura à reeleição, né? Mas vamos falar desses primeiros 4 anos, caso o senhor seja eleito. Alguma medida em relação a essa questão da mobilidade? Então, a mobilidade começa pelo debate sobre o transporte coletivo. Eu não adianta discutir, as cidades hoje estão com 150 mil habitantes. Nós estávamos com 100 mil praticamente em 2010. Ou seja, em 14 anos a gente cresceu 50 mil habitantes. Nessa projeção, não é difícil calcular que daqui a 10 anos a gente vai estar com 200 mil pessoas na cidade. Ou seja, não tem espaço para tu ficar abrindo ruas, porque a Beira-Rio é importante, sim, mas não nos dava o problema da Águas Claras, não nos dava o problema da Limeira, não nos dava o problema da São Pedro, não nos dava o problema da cidade como um todo, nos dava o problema, aparentemente, pode resolver o problema da Dom Joaquim, da região do Dom Joaquim, certo? Então, assim, nós vamos ter que enfrentar o problema do transporte coletivo como um dos meios de discutir a questão da mobilidade urbana. Primeiro isso. Segundo, a gente vai concluir as obras. Não tenho dúvida, até porque agora eu fui um caloroso defensor e fui importante, por mais que o prefeito não reconheça, porque ele é um cagão, ele é um frouxo, ele não vai admitir isso. Mas eu fui lá no governo federal, agora, para discutir a necessidade de viabilizar os 51 milhões do PAC para poder continuar com o nosso Salvador para Dom Joaquim. Eu fui lá defender. Eu e a deputada Ana Paula Lima. Assim como eu também defendi o recurso para o governo do estado para fazer a barragem do Botuverá, que também foi liberado. E o prefeito lá não teve coragem de dizer que teve lá para receber o anúncio. Por medo de perder voto. Eu não vou ter medo de perder voto de ninguém. O governador é o Jorginho Melo, o presidente é o Lula. E eu vou atrás dos dois. Assim tem que ser o prefeito de Brusque. Não pode ser pequenar. Então eu vou continuar, vou concluir as obras todas. A gente também tem a demanda de também seguir aqui para a gente Itajaí. Mas vamos ter que enfrentar o debate sobre os binários no trânsito. Não tem como. A última vez que se mudou no trânsito de Brusque foi também no governo Paulo Reis, né, teve uma polêmica, depois você percebeu a importância ali. O mundo inteiro hoje em dia é assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Precisamos discutir a questão da rua Zambuja, 1º de maio, se é assim que ficar ou não. Não tem como alargar as duas, né? Mas quem sabe tu pode discutir, fazer um binário ali, uma vai outra volta. Tem que discutir aqui entre a Beira-Rio, a 7 de setembro e Antônio Raio. Por que não pode ser um que vai, outro que vem e uma no meio, talvez? Então, eu não estou dando ideias de como tem que ser feito, quando pode ser feito. Isso é estudo técnico, levantamento, fluxo, isso tem que ser feito, basicamente. Mas nós precisamos enfrentar a questão do binário. Igualmente, nós precisamos enfrentar a questão do anel viário, que também estava pronto em 2014, que a Câmara, na época, por questões ideológicas,
derrotou aquela proposta de financiamento que significava o anel viário aqui, você pegava a fazenda por um lado e a Limeira via atrás da ficha por outro, que é um anel viário da cidade, que também significa mudar o trânsito aqui também. Ou seja, temos que abrir caminhos, tem que repensar como é que faz para ter um acesso para Guabiruba, que também está saturado. Ou seja, é um conjunto de coisas que demandam uma visão mais ampla da cidade, pensando para frente. Eu não vou fazer uma rua para pensar que há este ano aqui. Tem que pensar o conjunto que projeta o futuro. Como foi o prefeito Paulo Reis quando projetou, por exemplo, o Parque de Macadrenagem, que hoje tem ainda 1º de maio para concluir. A Vitor Meirelles está agora na fase final aqui na Santa Rita, na drenagem também. Então eu penso que a mobilidade vai passar por aí e vai começar por onde? Vou repetir aqui, concluindo as obras que estão andando, mas a gente vai estabelecer já em janeiro a tarifa zero, pelo menos em parte, no transporte coletivo, para testar, para mostrar que é possível sim tirar o cidadão do carro ou da moto para ir para o transporte coletivo. Bom, o transporte coletivo é uma pergunta que eu já ia fazer aqui, é em relação ao que nós temos hoje, que é uma empresa só que presta o serviço de transporte coletivo no município. O senhor falou agora da tarifa zero, que já é uma pauta antiga do PT, sim. Na última eleição, sim, o candidato que era do PT também fez essa menção. Sim. Caso o senhor seja eleito, como é que fica essa questão de uma empresa só prestar o serviço? O senhor vai promover uma adequação dela? O senhor vai buscar concorrências? Qual será a sua postura em relação a isso? Anderson, você acredita que a concessão do transporte de Brusque está ainda precarizada? Não acredito nisso, não. A concessão não está oficializada, está precarizada já há um bom tempo. Então, do ponto de vista da legalidade, hoje, é discutível até o contrato atual. Agora, você sabia também que hoje tem um repasse mensal de cerca de R$3 mil por mês para a empresa de transporte? Quando a cidade cresceu, estamos fazendo um repasse mensal para a empresa, e não é uma crítica à empresa, isso a responsabilidade é do Executivo Municipal, e as linhas diminuíram, os horários diminuíram. Só em Brusque vai acontecer isso. Né? Então, assim, a última vez que a gente mexeu no transporte foi igualmente, eu tô até meio chato já isso, mas, cara, assim, ó, é inacreditável que uma cidade parou em todos os aspectos quando a gente saiu do governo municipal. A última vez que você mexeu no transporte foi o tempo do Paulo Êncio. Olha nos ônibus aqui, tu vai ver. Nosso Brusque. Tá lá. Nosso Brusque. Era novo o sistema de transporte de Brusque. Tá lá. Tempo do Paulo Êncio. Parou ali. A cidade aumentou 50 mil pessoas. Estamos fazendo subsídio para a empresa e não tem contrapartida. Então é um absurdo como o conjunto da cidade está abandonado. Como não tem gestão. E eu vou repetir. Os últimos 5 prefeitos da direita. Já que nós falamos sobre 5 prefeitos da direita com a mesma dinâmica, você está só piorando. Enquanto isso, eles vão lá e falam o quê? Esquerda aqui não. Entendeu? Eles ficam fazendo um poeirão sobre esse direito e esquerda, enquanto isso a cidade vai piorando. E o transporte é mais um exemplo disso. Então eu tenho compromisso aqui, já em outubro me reunir com a empresa de transporte, discutir, sinceramente, tem espaço para isso com certeza, discutir como fazer para já em janeiro ter novas linhas, novos horários, poder inclusive estabelecer já a primeira e a segunda linha com a tarifa zero, porque eu tenho certeza absoluta que a hora que a gente colocar uma linha de tarifa zero, vai crescer o usuário e vão dar outra dinâmica para a cidade. Inclusive permitindo que as pessoas possam ter uma economia, porque se eu economizar R$200, eu estou aqui falando números redondos, tá? Por mês, R$200 eu posso gastar com o mercado, com uma comida, com uma bebida, com uma roupa, um calçado. Então é economia. Além de permitir, inclusive, maior mobilidade para que eles possam buscar emprego também nos outros lugares. O cara que mora hoje na Águas Claras, ele não tem como trabalhar aqui na Santa Terezinha. Agora, o senhor fala em tarifa zero. Obviamente, para o passageiro, para o morador, sim, não vai pagar, mas a prefeitura vai fazer um repasse para a empresa. Como faz hoje. Como já acontece um repasse mensal para a empresa. Aumentaria esse recurso ou seria uma adequação? O que poderia ser feito? Hoje o custo do que a gente sabe, vou repetir aqui, pessoal, eu estou fazendo uma projeção daquilo que a gente tem noção, mediante as informações que está pública. O custo do transporte coletivo hoje de Brusque é 12 milhões. 12.
A prefeitura repassa basicamente 4 por ano. Então restaria 8. 8 no orçamento de 1 bilhão. De 1 bilhão, quanto que é? É pouquinha coisa. Então, tu pode ver que não é um orçamento extraordinário. Mas suponha que a gente fique no 300 mil. 300 mil que é hoje é 0,3% do orçamento do município. Se eu transformar o que já vai hoje para tarifa zero, para botar uma linha tarifa zero, como contrapartida da empresa, inclusive. Isso significa que o recurso vai voltar para os caixas da prefeitura de outra forma, com o consumo da cidade, por exemplo. Por outro lado, a gente também sabe que tem as empresas maiores, elas têm transporte privado, próprio, nos turnos da manhã cedo, enfim. Se eu conseguir articular, e essa é outra meta, que as empresas coloquem os seus funcionários no transporte coletivo, aí tem que ajustar os horários, enfim, tudo mais, mas é um trabalho possível, acredito nisso, porque, vou repetir, é qualidade de vida para todo mundo e recurso para o trabalhador, isso é bom para todo mundo. A gente consegue aumentar muito a capacidade de pessoas no transporte coletivo. Isso gira um ciclo de usar menos carro, menos moto, mais recursos no bolso do trabalhador, mais comodidade para todo mundo. Então é um ciclo virtuoso que se articula em todo o transporte coletivo. Mas, veja bem, Anderson, que está nos assistindo aqui, eu tenho uma meta mais ousada do que o transporte coletivo. O Brasil hoje é o segundo país do mundo que mais recebe recursos e investimento estrangeiro. Nós precisamos buscar parcerias, empresas que possam vir aqui iniciar o processo de VLT na cidade, que é veículo leve sobre trilho. Cabe para a Brusque hoje, nós temos condições de fazer isso, iniciar o processo de ter uma linha, pelo menos, para ir fazendo o avanço de VLT. Imagina você colocar um VLT, por exemplo, que vá daqui da Limeira até o centro, e tendo agilidade, mobilidade, diminuição de fluxo nas ruas, de conforto também, é possível. Só que tem que ter disposição para isso, e eu estou a fim de fazer isso. Saneamento básico. Essa é importante. E aí? Essa é tudo de bom. Esse é meu xodó. Vou te contar de tudo que eu quero fazer. Brusque, uma cidade empreendedora, rica, tem zero tratamento domiciliar. É um absurdo completo. Nós temos um projeto já pronto, entregue também em 2014, que estabelecia uma lógica. Tinha, se não me engano, 7 estações de tratamento de esgoto na cidade. Tinha um valor naquela época em torno de 110 milhões. E nós tínhamos uma meta, que era fazer em 3 partes. Nós até conseguimos o recurso, 39 milhões naquela época. A gente acabou perdendo porque tinha um embrólio jurídico ainda do tempo que foi instalado Manilhas aqui, enfim, e não se prestou conta. Ou melhor, prestou conta como pronta e não estava funcionando. Isso gerou todo um problema, uma demanda jurídica aí, de contabilidade, enfim, TCU e tudo mais. Muito bem, a gente acabou perdendo aquele momento lá. O esgoto de Brusque, ele tem 2 alternativas. E isso, estou falando porque foi a experiência do governo nosso, estava na minha pasta, enfim, eu coordenava isso também lá, no planejamento junto com o SAMAI. A água é do município. As empresas, elas não querem fazer somente o esgoto. Elas querem fazer o esgoto e a água, porque cada serviço é uma tarifa. Então a gente tem hoje uma tarifa de água, se não me engano, R$46. Tem uma tarifa de lixo, se não me engano, R$40, arredondando aqui. E teria também uma tarifa também de esgoto. Então as empresas, o que elas querem? Elas querem fazer o processo de água e saneamento. Então a prefeitura teria que fazer uma concessão também da água. Eu sou contra conceder água. Ao não conceder água, é normal que as empresas não queiram fazer saneamento. Então qual é a solução aqui? Nós buscarmos fazer um processo, por exemplo, em 3 etapas de saneamento, buscar recursos do governo federal no BNDES, que tem dinheiro para isso. Eu sou amigo do Mercadante, que é o presidente do BNDES, e ele me cansa de falar. Tive uma reunião com ele também nacional ontem sobre isso. Ele cansa de falar, pessoal, o BNDES tem recurso para saneamento, invistam nisso, propõe isso. Então, quando eu falo isso, eu falo porque eu estou falando com uma empolgação de que, imagina você conseguir, por exemplo, 50 milhões do BNDES para instalar o saneamento na cidade. É tudo de bom, porque a hora que eu instalar, eu vou ter uma tarifa, não tem, é um serviço, né? E automaticamente ele se retroalimenta.
E automaticamente, ao implementar com o recurso inicial, eu vou ter a tarifa, com a tarifa eu posso ir seguir o processo de implementação. Então, o saneamento de Brusque, se tiver o prefeito, e eu quero esse prefeito aí, que vá atrás, que busque, que fuce, ele consegue fazer em 4 anos, com certeza, no mínimo metade da cidade como saneamento. Bom, também tem no seu plano de governo qualificar a ação da guarda de trânsito, né? Alguns estão falando também, alguns candidatos, de guarda armada, né? Como é que vai ser a ideia do Partido dos Trabalhadores ou do candidato CD aí, caso eleito, para isso? Lembrando que quem construiu, quem instalou a Guarda Municipal em Brusque foi o governo Paulo Ezio, né? Mais uma. Então, assim, a gente dá exemplo assim, e a Guarda Municipal, então, vem da nossa gestão. A Guarda Municipal, inicialmente, ela tem a função da guarda de trânsito e de patrimônio público. E é assim que eu defendo. Porque a guarda, a segurança armada, ela é a especialidade da Polícia Militar. E é função estadual. Então, o resto é o prefeito fazer o quê? Cobrar do governo estadual que fortaleça a Polícia Militar de Brusque, assim como a Polícia Civil, assim como o IGP também. Então é função do Estado, nós estamos União, Estado e Município, cada um na sua função. Se eu colocar a Guarda Municipal como guarda armada, eu vou tirar a função da Polícia Militar. Não é o caso. Minha função é cobrar da Polícia Militar que faça a função dela, do governo do Estado. Então a nossa tarefa vai ser fortalecer a Guarda Municipal, que também está chateado também com falta de ser renovada, qualificada, para cumprir a função dela, trânsito e guarda patrimonial. Essa é a minha ideia, porque senão eu vou assumir tarefas que não é minha. Não que eu não conheça esse debate sobre a Guarda Armada. Eu fui até o mês passado chefe de gabinete da Dana Paula Lima e eu acompanhei, tramita no Congresso uma lei federal que visa buscar a Guarda Armada. E o atual governo federal, o ministro da Justiça, Lewandowski, está discutindo um novo Plano Nacional de Segurança, para de fato estabelecer a diferença entre a função dos entes federados na função da segurança. Então, qual é a função do município, do Estado e da União? Então, esse debate está acontecendo a nível nacional. Se vier uma lei que a guarda pode ficar armada, eu vou cumprir. Mas eu vou sempre dizer, a vocação da Guarda Municipal não é de Polícia Militar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cargos comissionados, candidato. Como é que o senhor entende essa questão dos cargos de confiança? Existem partidos juntos também na coligação que apoiam. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Cargo de confiança é para dar segurança e para coordenar o processo de quem foi eleito. Né? Nós, quando assumimos o governo de 2009, nós tínhamos mais de 800 cargos de comissão. Foi o governo do Paulo Luiz que reduziu para 200 cargos comissionados. Então hoje, o limite de comissionado, incluindo os diretores de escola, é 200 pessoas. Então isso é um limite, é um teto de comissionado, do ponto de vista de números, né? Enxugar mais que isso é possível, sempre é possível. Até porque nós temos um corpo de servidores efetivos qualificado. Mas eu preciso ter uma relação de confiança na política também. Então o comissionado é para isso, para garantir o plano do governo. Não vou ter nenhum problema aqui de incentivar o servidor público efetivo, enfim, mas eu preciso que as pessoas que estejam comigo no governo tenham essa noção do programa. Então o comissionado vai ser para isso. Os secretários, diretores, enfim, os principais precisam estar alinhados com a política nossa da gestão pública, porque o fundamental nosso é buscar o quê? Buscar um serviço público de qualidade. Essa é a função da prefeitura. A empresa é uma coisa, a prefeitura, então o serviço público de qualidade tem que ser garantido. E essa é a função de quem está no cargo de comissão. Então o senhor não vê problema nessa questão assim de... Não, nenhum, ao contrário, eu vou fazer um governo amplo. Como foi o governo municipal aqui, o governo tinha vários partidos, tinha quem não apoiou a gente nem em 2008, nem em 2012. Eu vou buscar uma composição da cidade. Não só de quem está comigo, a gente está com 8 partidos na prática, nossa frente. É Frente para o Progresso de Brusque. Sei que é normal falar sobre PT, no PT, enfim, faz parte, eu sou filiado, não tenho por que esconder. Né? Mas a nossa frente tem 8 partidos, tem uma série de entidades, mas eu, no governo nosso, o Rodolfo concorda comigo, nosso vice,
Aliás, é uma alegria enorme estar com o Rodolfo de vice, porque além de eu estar, eu sou mais velho candidato, né? Estou com 50 anos, e o Rodolfo é mais jovem vice também, então ele está com 29. Eu estou com 50, o Rodolfo com 29, então a gente tem uma dupla muito bacana, muito contente nessa dupla, e certamente vai dar um gás bom para o governo municipal. Então a gente vai buscar uma composição na cidade, para garantir um colegiado, um governo atuante, representativo, que ouça, que represente a cidade e que possa, de fato, dar uma pedalada forte no município. E, paralelo a isso, eu pergunto do relacionamento com os servidores, né, públicos, os efetivos, né? Sim. Como é que vai ser o trabalho, caso o senhor seja eleito? O servidor público municipal ele tem que ser tratado com muito respeito. Porque se eu quero ter um serviço público de qualidade, se eu preciso ter um médico que dê conta do serviço dele, um enfermeiro, se eu preciso ter um professor, eu preciso ter um respeito enorme e uma qualificação permanente do servidor. Isso é fundamental. Então, o respeito para nós sempre foi fundamental. E não é uma subserviência, é o respeito ao servidor. Então, tem que ser cobrado, tem que ser cobrado. Tem que ter meta, tem que ter meta. Mas, não pode ser só na base da cobrança. O servidor público não pode ser responsabilizado pelos eventuais falhas da gestão. Eu tive um mês como vereador na Câmara Municipal, teve um dia um debate lá, até falei sobre isso. Olha, não podemos culpar o carteiro pelo conteúdo da carta. Então eu não posso culpar lá o servidor se não tem uma orientação clara sobre como deve ser o atendimento na saúde, como deve ser o atendimento na educação. Eu tenho que ter um processo de servidor, de qualificação do servidor público municipal. Bom, falando em médico, vocês também colocam, né, que querem reforçar mais médicos. Sim. Novamente, né? Na época que o PT governou a cidade, tinha até médicos de outros países aqui prestando serviço e tal, né? Então, continua. Isso veio 8 ano passado. Uhum. O ano passado o governo federal mandou 8 médicos para cá, ou mais médicos. Não tem nenhum estrangeiro, eu acho. Eu acho que aqui na região tem alguns que vieram, né, antigamente. Eu acho que foi um para Gabiruba, inclusive, um de Cuba ano passado. Mas tudo um processo assim. E não é um processo para tirar a vaga do médico. Ao contrário, é para colocar médico quando precisa. Nós temos hoje situações que a população de Brusque tem que marcar para ficar doente. Os postos de saúde hoje, na média geral, o médico atende 2 dias por semana, 3. Vai lá, atende 6 pessoas, vai embora. Aí também não dá. Quando a gente fala que tem que ter uma gestão na saúde pública, quando a gente fala que tem que rever os fluxos, é isso que a gente fala. Não dá para o cara ir lá fazer o que ele quer ir embora. Ele tem que dar conta da demanda das pessoas. Então, o mais médico existe. Só ano passado veio para Brusque 8 médicos do governo federal, vieram 29 equipes da saúde da família. Cadê agentes, né? Agentes da saúde da família. 29 equipes, uma para cada unidade de saúde. Veio mais uma, a gente também garantiu mais uma unidade de saúde, que agora vai ser uma nova que vem para o centro, vai ser feita também no governo federal. Então, a relação nossa, Anderson, que nos assiste, com o governo federal, permite eu falar um monte de coisa, porque eu tenho uma relação muito próxima no dia a dia, eu tenho uma noção perfeita do que é o planejamento do governo federal, para todas as áreas. Então, quando eu falo sobre educação integral, quando eu falo sobre rever os fluxos, quando eu falo sobre a importância de que é possível ter oncologia no Hospital de Brusque, eu estou falando porque eu sei o que pode ser feito, assim como eu disse que ia ter aqui a Barra de Botuverá, e teve, e está tendo, já liberou dinheiro. Então, assim, é isso. Acho que a gente tem toda a condição do mundo de colocar a Brusque em outro patamar, do ponto de vista da função pública na cidade, e incentivar a cidade, enfim, que é uma cidade empreendedora. O prefeito que não dialoga com o governo federal e o governo estadual por questões partidárias, trava a cidade. Não, porque é pequeno, é mesquinho. Por isso não merece prefeito mesquinho. E como é que vai ser a sua relação com o governo estadual? Muito boa. Muito boa. Porque Brusque é a 8ª cidade da economia do Estado. Eu não vou ter nenhum problema de dizer, peraí, eu não vou fazer oposição a ninguém, eu vou ser o prefeito da cidade. O tempo de eleição é agora. Eu não vou discutir com o governador se ele é conservador ou não. Até porque o governador sempre foi amigo nosso, sempre teve no governo nosso, até no governo da Dilma, inclusive. Então não tem nenhum problema com ele. Nenhum problema com ele. O Paulo, quando eu era deputado, já era amigo do Jorginho e vice-versa. Eu sou amigo do Jorginho. Quando eu na rua aqui, aliás, quando ele vier para cá, eu vou parar tudo para ver ele. Porque eu vou ser o prefeito. Ele é o governador, o Lula é o presidente. Eu não posso ter problema nenhum com isso. Eu tenho que buscar a cidade.
E tem demandas aqui, por exemplo, estou falando da segurança pública. Nós precisamos que Brusque volte a ter um efetivo de policial militar e da civil maior, e do IGP também, urgentemente. Então é demanda do governo do estado, eu vou ter que falar com isso. Candidato, a gente falou um pouquinho de saúde, mas eu só quero dar uma aprofundada em relação ao que está acontecendo hoje, que me parece que o atendimento para o médico é por rua agora nas unidades de saúde. Na gestão do Paulo Essel, que era a gestão do seu partido, era um pouco diferente essa questão. Você pretende adotar a mesma situação de que era na gestão do Paulo, ou vai adotar essa questão do atual prefeito que definiu que a unidade de saúde e o médico é atendimento por rua? Nem o tempo do Paulo, nem muito menos agora. Nós temos que atender as pessoas. Não pode a pessoa marcar para ficar doente. A doença não marca a hora, que bom que fosse, né? Quer ficar doente amanhã. Não, amanhã tu não pode, amanhã já está da rua tal, não pode ser. Tem que ficar você segunda-feira. Isso não existe. A rede municipal tem que atender as pessoas quando elas precisam. Ponto. Assim tem que ser. A referência nossa é o tempo nosso. O tempo nosso, ninguém ficava sem uma consulta. A demanda era enorme. Inclusive, eu vou repetir aqui, nós tínhamos um laboratório municipal. Um laboratório municipal próprio nosso. Hoje é 2, 3, 4 meses por exame de sangue. Cara, isso é um absurdo completo, uma cidade como a nossa. Então, assim, não, é um serviço, e não é uma demagogia minha, papo meu, é que a gente já praticou. É porta aberta, é ir lá e ser atendido. Porque o médico, ele recebe para 8 horas por dia, 8, ou 6 horas por dia. Não pode dizer, aqui, hoje é rua tal, e vai ter 6 fichas por dia. Amanhã é rua tal, você ficar doente amanhã e não hoje, como é que fica daí? Isso não existe. Isso é regrinha feita por burocrata, que só pensa em planilha, né? Porque recurso tem, então não é problema de recurso, não é recurso, e que não conhece as pessoas. Sapatinho branco é quem não sai do gabinete, que é o caso do atual prefeito. Não sai do gabinete, sapatinho branco o tempo inteiro, porque não vai conhecer. Se ele fosse conhecer, se ele fosse o seu usuário do SUS como eu sou, ele saberia que não pode ser assim. Candidato, fala um pouquinho do seu vice agora. Boa. Pode falar? O Rodolfo para mim uma surpresa enorme, além de ser uma pessoa assim que a gente já conhecia ele, a gente ficou no governo 6 anos, e a mãe do Rodolfo era a nossa secretária, a Silvana. O pai também do Rodolfo também foi vereador, também teve o avô Aleixo que teve na história da cidade, então tem 29 anos, é uma pessoa que tem todo um histórico da vida da cidade. Até brinco com ele porque ele foi criado na prefeitura praticamente, né? A mãe e o pai servidor. Os meus também ficaram 6 anos comigo na prefeitura, o Arthur e a Luísa, lá. E eu desafiei ele agora a ter filho também, para também criar também na prefeitura também. Então, os filhos dele também vão ser criados na prefeitura também. Então, advogado, cara competente, tem história, já foi também candidato a vereador também. Então, acho que vai ajudar muito a gente no sentido de dar organicidade para o programa do governo nosso e dar essa vazão para a juventude. Porque nós falamos aqui sobre turismo, falamos várias questões, mas hoje a juventude de Brusque não tem para onde ir. Não tem espaço de lazer. Não tem, pode ver, não tem no centro, imagina nos bairros. Aliás, hoje eu vi reclamação CD, mas tu sabia que não tem mais um banheiro lá na praça da prefeitura? Não tem mais banheiro. Porque no tempo que a gente fez a praça, a gente fez uma concessão para o café, a obrigação era manter o banheiro público. Não tem mais. Então, além de não ter espaço, os poucos que tem ainda são desqualificados. Então o Rodolfo vai representar para a gente essa juventude competente e tudo mais, que possa também abrir espaços também para a juventude do nosso município. Candidato, o senhor pode olhar lá para a câmera. Vai rápido, Anderson. Vai não rápido. Tem prorrogação aqui, não? Não tem prorrogação. Futebol, assim, 10 minutos agora não tem como. 45 minutos já dá para falar bastante. Eu estou comendo até um pouquinho do seu tempo agora. Ó. Vamos lá. Candidato, olha lá para a câmera, peça aí o voto ao eleitor, se dirija ao eleitor. Povo de Brusque, a gente tem uma história, uma referência, uma experiência aqui. A gente sabe que a cidade pode muito mais. Quando a gente fala assim, em frente para o progresso de Brusque, que é a nossa coligação, não é de graça. Quando a gente fala Brusque grande, povo feliz, não é de graça. O que a gente está propondo aqui é o seguinte: Brusque precisa sair do ostracismo. Brusque está parado em todas as áreas da cidade. Nós podemos sim, com a nossa experiência, com a nossa relação com o governo federal, buscar que a gente possa evoluir muito. Vamos deixar de lado esse papo de direita e esquerda, que não leva a lugar nenhum,
enfim, aliás, os últimos 5 prefeitos, eu vou repetir aqui, são da direita. E a cidade só piorou. Então, se fosse um parâmetro, ser de direita, ser competente ou dar conta, a gente estava muito melhor. E a cidade parou no tempo do Paulo Luiz. Então, muito mais que direita e esquerda, que a gente possa pedir, quero pedir teu voto no 13, para você dar para o Rodolfo, para ele pensar grande e voltar a ser feliz, porque Brusque merece. Brusque é uma cidade empreendedora, uma cidade rica, que não pode ficar para trás. Brusque é a 8ª economia do Estado, não pode ficar para trás. Não vamos ser pequenar nesse debate de cores para cá, cores para lá. Vamos pensar, de fato, que ele tem condições e capacidade. Eu me sinto muito preparado para servir a cidade em condições absolutas de colocar a Brusque em outro patamar. Então, eu queria muito contar com o teu voto, teu apoio. E eu também sei que tem muita pressão da cidade, de algumas pessoas. Hoje o governo municipal é um governo que pressiona muito o servidor. Sei que tem um medo, mas o voto é secreto. O voto é secreto. Vamos deixar o medo de lado, vamos ter coragem. Vamos ter coragem para, de fato, enfrentar as coisas e escolher o melhor para a cidade. Queria reforçar aqui o pedido 13 para Brusque voltar a ser grande e a gente ser feliz. Bom, acabou o tempo então. Muito obrigado, candidato CD do Partido dos Trabalhadores, o vice-candidato a vice Rodolfo Beltin. Nós vamos encerrando aqui essa entrevista. Começou, né, a série de entrevistas com os candidatos a prefeitos, candidatos que tiveram coragem de vir aqui debater os problemas da cidade. Amanhã a gente volta com mais uma entrevista. Acompanhe toda a nossa cobertura eleitoral. Um abraço e até amanhã. Olhar do Vale nas eleições 2024. Patrocínio Ouro, Irmãos Hort. Patrocínio Prata, Unifeb e EAS, Automação Têxtil. E Patrocínio Bronze, Sinseb.